Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no Salmo 127, está escrito assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Este salmo traz-nos a realidade sobre a família. É um dos salmos chamado das catedrais ou dos degraus, onde os peregrinos, quando se aproximavam de Jerusalém, a cada degrau eles recitavam um destes salmos. E aqui está o 127, como subtítulo: Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Vamos atentar para a reflexão dentro deste salmo sobre 5 fatos de Deus na formação da família. Lembrando que todas as coisas se originam em Deus. Deus é a origem de todas as coisas, porque diz a Escritura, ele deu a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Então, com esta realidade, nós encontramos também que o Senhor Deus foi aquele quem primeiro instituiu a família, conforme o seu propósito e a sua vontade. E a família é conhecida na sociedade como sendo a célula máter, ou a célula mãe da sociedade. Isto querendo dizer que todas as instituições, para se organizarem e terem a sua legitimidade, elas dependem da união de famílias. Então, famílias são constituídas por Deus. Elas, então, seguem o propósito divino. Quando Deus criou Adão e viu que Adão estava só, disse: não é bom que ele esteja só. Fez para ele uma adjutora, alguém que estivesse ao seu lado, ajudando-o. E desta união que Deus fez entre Adão e Eva, constituindo primeiramente um casal, e a partir daquele casal, com a descendência, a família. E o Senhor disse a eles: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então isso estava no centro da vontade de Deus, a instituição ou a criação da família. E na família criada, à luz do propósito de Deus, é a família original. Esta família estabelecida através de um casal, um homem e uma mulher. E deles, o plano de Deus se propaga através dos filhos que virão. Então, os 5 fatos que nós encontramos, 5 fatos de Deus na formação da família, dentro deste salmo. Então, o primeiro que vimos é que não pode existir uma instituição digna e aprovada na terra se ela não for constituída de famílias. Então, veja o peso e o valor que há na família. E esta família foi criada, estabelecida e orientada por Deus. A sociedade, para ser bem-sucedida, para adquirir o progresso, o crescimento, ela depende de famílias.
quando nós olhamos os nossos dias em que a sociedade, de uma forma geral, pelos meios políticos, querem extinguir a família à luz do que foi proposto na palavra de Deus e criar um outro tipo de união, isso vai contra o princípio bíblico e faz com que a família criada, instituída por Deus, ela deixe de ter a sua funcionalidade, a sua essência. E, portanto, a sociedade que se organizar em função desta nova maneira de ver as coisas, colocando de lado a instituição familiar, ela está tendenciosa a fracassar, porque toda a sociedade precisa, depende da formação de famílias. E é Deus quem constrói a família. Aqui nós encontramos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nada se sustenta se Deus não for a prioridade. E na família, a mesma coisa. Se Deus não for a prioridade na família, esta chamada família, a tendência é ela se destruir, se desfazer e ser influenciada pelas ideias malignas, mundanas e diabólicas, que são contrárias ao propósito de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, então é Deus quem constrói a família. É Deus quem traz a união entre um e outro, entre um homem e uma mulher. Esta constituição familiar, ela é construída pelo próprio Deus, ela tem consigo a bênção e a aprovação de Deus, e Jesus, quando, no ato das bodas de Caná da Galileia, em um casamento, a realização daquele milagre, trazia a confirmação da família que Deus instituiu lá no Jardim do Éden. Então, é Deus quem constrói a família. A família, para ser bem-sucedida, ela deve ser construída por Deus e em Deus. Ou seja, é Deus que une e nós devemos estar entronizados em Deus para o bem da família aonde pertencemos. Então, é Deus quem constrói a família. E nesse mesmo verso diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esta família precisa ser construída por Deus e ela precisa depender da proteção de Deus. É Deus quem protege, é Deus quem livra, é Deus quem defende. Se o Senhor não atuar e não operar, o trabalho do vigia, o trabalho da sentinela, não é de nenhum valor. Não está neles garantir a proteção da família, mas está em Deus. Então, se o Senhor não guardar a cidade ou a família, em vão vigiam a sentinela. Este é o segundo fato. O primeiro fato é que Deus constrói a família. O segundo fato é que Deus protege a família. O terceiro fato, no versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui nós encontramos também a provisão, o suprimento necessário para a família. É inútil levantar-se de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Mas quando Deus está entronizado no seio da família, ele é o supridor. Ele é quem provisiona todas as necessidades da família. E aqui está que ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, não é preciso viver com tristeza, com amargura, com sofrimento,
e ainda comer o pão de dores. Aos seus amados, aqueles que ele constituiu, ele dá o sono. E com o sono, o provisionamento para as necessidades. O quarto fato de Deus na formação da família é que ele, no versículo 3 e 4, diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, Deus é quem faz prosperar a família. Deus é quem proporciona o crescimento através da multiplicação da espécie humana. A vida, Deus a detém com seu poder. E ele permite que esta vida manifeste-se no seio de uma família. E está dito que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, quando eles lá são gerados, é o seu galardão. E como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, a família é próspera quando ela pode progredir, quando ela pode procriar, quando ela pode multiplicar a espécie humana. Há de Deus o poder na família para realizar este ponto. E no versículo 5 está escrito: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, é Deus quem adorna a família. É Deus quem prepara todas as coisas necessárias para o bom desenvolvimento de uma família. Uma família que foi formada por Deus, com os seus propósitos nelas estabelecidos. Então nós vimos dentro desta reflexão que a família é a célula máter ou mãe da sociedade e que todas as instituições, para se organizarem e terem aprovação, elas dependem de famílias. E vimos dentro do texto que é Deus quem constrói a família. Ela origina-se em Deus. Ele não somente constrói, mas ele também protege esta família. Ele dá o livramento, ele dá o reforço, o refúgio necessário a esta família. Também ele é aquele que supre a família. Ele provisiona para todas as necessidades. Que esta família tenha o necessário no seu desenvolvimento. Mas é Deus também quem faz prosperar a família, ou crescer e abundar sobre a face da terra, cumprindo a sua promessa: crescei, multiplicai e enchei a terra. É a promessa de Deus na constituição da família. E por fim, observamos que é Deus quem adorna a família, coloca em volta dela todo o necessário para o seu bom desempenho e desenvolvimento, com especialidade na sociedade. Quando vemos hoje as pessoas querendo destruir a família institucional como formada por Deus para o bem da sociedade, e que esta sociedade, dando as costas para Deus, vivendo na impiedade e querendo desfazer o princípio de Deus, eles estão abrindo caminho para uma tormenta, para uma condenação eterna diante de Deus. Mas felizes aqueles que reconhecem, através da Escritura, a formação da família por Deus e a preservam dentro dos princípios que pelo próprio Deus foram estabelecidos para a continuidade desta família na terra. E assim devemos seguir adiante, reconhecendo Deus como a origem da família,
Deus como o construtor da família, Deus como o protetor da família, Deus como o supridor da família, Deus como aquele que faz a família prosperar e aquele que adorna com recursos próprios a família. Uma família debaixo do cuidado de Deus e vivendo no princípio que ele estabeleceu, esta família tem o caminho aberto e a segurança colocada adiante para seguir crescendo, multiplicando, enchendo a terra e testemunhando da realidade do próprio Deus no seio da família. Que a minha família, que a tua família, que a nossa família reconheça em tudo a operação de Deus e que a Ele glorifiquemos como família que somos, chamados por Ele para viver o seu propósito aqui na terra. Que sejamos uma família que leva o nome do Senhor nosso Deus, que o dignifica, que o adora, que o glorifica e que agradece a Ele por tantas bênçãos que Ele tem concedido e por nos manter unidos como família, cumprindo assim o seu propósito para cada um de nós. Sigamos adiante, mantendo-nos na unidade familiar, de acordo com o que foi estabelecido por Deus, reprovando e rejeitando o que a sociedade quer fazer em contraposição à família estabelecida por Deus. Não aceitemos, rejeitemos e procuremos viver de acordo com o que Deus estabeleceu na formação da família. Pense, reflita e decida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.